O mistério mostra agora a história de Dona Ederlarzil Cardoso. Em Paris, região de Votuporanga, no interior de São Paulo, ela garante que realiza curas através da materialização de objetos. A reportagem é de Raul Silvestre. Paris é uma pequena cidade de pouco mais de 4.000 habitantes, próxima de Votuporanga, a 540 quilômetros de São Paulo. A população do local quase toda vive da agropecuária, existência pacata e tranquila, mas que nas últimas décadas vem se transformando por causa de uma mulher. Pela oração, pela fé, pela penitência, pelo sacrifício que cada pessoa alcança a graça. Dona Ederlarzil Cardoso atrai milhares de pessoas de todo o país para a pequena Paris. Todas as pessoas acreditam que ela tem o poder de resolver problemas físicos e espirituais através do processo conhecido como materialização. Ela tem 50 anos de idade e conta que descobriu ter este dom ainda criança, aos 5 anos. Comecei a ver Santo Antônio, Anjo São Gabriel, Nossa Senhora do Rosário e depois todos os santos, os guias de luz e os de trevas também, né? Depois de uma aparição, né, de Nossa Senhora do Rosário, ela dizia assim que eu tinha que começar a atender as pessoas que estivessem com problemas de saúde, problemas graves e também problemas espirituais. E que era para mim começar com 13 anos. Neste processo, os objetos são trazidos de outros locais e materializados numa peneira coberta com algodão embebido em água e álcool, que fica sobre um tanque de concreto. As pessoas vêm de todas as partes do país em busca da cura para seus males. Eu vim buscar a cura do meu filho, que chama Donir José de Souza. Qual é o problema que ele tem? Ele está com câncer na perna. Veio aqui por quê? Falaram que fizeram um trabalho para mim. Eu vim aqui à procura de que todos vieram procurar. Ela faz materializar as coisas para poder a gente, né, não ficar muito, né, naquele, como é que se diz, tem muito atraso na nossa vida, mais do que já a gente já tem. Mas Dona Ederlarzil teve que enfrentar muitos problemas. Chegou a sofrer atentados por parte de pessoas que não aceitavam esse tipo de trabalho espiritual. Sofri vários atentados de pessoas que vêm para pôr fogo em tudo, né, queimar. Quando eu morava na fazenda, teve uma vez que entrou um povo lá, quebrou tudo, pôs fogo, queimou tudo, achou que ia terminar, certo, o meu dom por causa do fogo, né, mas não teve nada, continuei a mesma coisa. A família dela também se opôs. Eu queria uma vida mais tranquila, né? Eu achava que aquele povo me atrapalhava. Eu queria mais ela junto de mim e quando vinha aquele povo eu ficava sempre rodeado dela e aquilo para mim parece que não era tanto importante. Mesmo sendo contra, o marido acabou aceitando o trabalho da mulher, isso depois de um presente. Aí não teve onde eu segurar, aí a pessoa chegou aqui e ela começou a atender essa pessoa escondida, e é uma pessoa de bens, e chegou um dia aí e falou, ó, por que você não deixa ela atender? Eu falei, não, eu não aceito. Aí ele falou, não, mas eu vou te dar um presente, e se eu te dar esse presente, você deixa? Ele falou, que presente? Ele falou, eu vou te dar um carro para você andar aí, e você deixa atender todo mundo. E ele trouxe, colocou aí, e eu aceitei aquilo. E por eu aceitar, eu perdi toda aquela liberdade que eu tinha com a minha esposa. No início da década de 80, Dona Ederlarzil, que até então só atendia as pessoas informalmente, quando alguém lhe pedia ajuda, passou a receber regularmente aqueles que procuravam algum tipo de cura. Isto provocou uma grande romaria à casa onde morava, dentro da fazenda onde o marido era empregado. O fazendeiro chegou a dar uma outra casa para ela, só para que as consultas fossem feitas. Tal era a quantidade de pessoas que iam ao local. O trabalho dela começou a ser reconhecido e ela passou a receber doações. Dona Ederlarzil, com isso, construiu em Paris o centro Nossa Senhora do Rosário. Hoje em dia, é lá que ela recebe 3 vezes por semana os milhares de fiéis que buscam curas e paz. Antes de cada sessão, ela sempre realiza uma oração em conjunto para pedir equilíbrio e força. E a partir desse momento, eu peço a Deus e aos guias protetores
que derrame a bênção sobre todos vocês e que todos possam alcançar a graça. Eu vos saúdo a Virgem gloriosa, estrela mais brilhante do que o sol. Tenha com piedade dos que choram, dos que oram e dos que temem. Dai a todos a esperança e a paz. Assim seja. Daqui a pouco, objetos vão se materializar diante dos seus olhos. Me aguarde. Você vai ver agora as cenas intrigantes. Dona Edelárzio Cardoso materializa objetos. Seriam resíduos ou impurezas espirituais das pessoas que procuram o centro Nossa Senhora do Rosário no interior de São Paulo. 3 vezes por semana, Paris se transforma numa cidade mística. Dezenas de carros e ônibus de todas as partes do país tomam as ruas e praças. São pessoas em busca da solução de seus problemas. Soluções que podem vir através da materialização. Por que a senhora vem até aqui, Paris? Para desenrolar as coisas enroladas que a gente não consegue. Para verificar a veracidade do fenômeno, nossa equipe de reportagem acompanhou de perto todas as etapas do processo de materialização. Os objetos materializados são retirados de dentro dessa peneira, onde são colocados fumaços de algodão molhados em água e álcool. A peneira é colocada sobre um tanque de concreto, que está colado no solo. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é de concreto, isso aqui é de concreto também. E só tem um furo. Ah, sim, mas pelo furo não vai dar para passar as coisas, tá? É, mas é impossível qualquer coisa passar pelo furo que vai pro ralo. Vou levantar ela? É pro Marco poder timar de baixo para cima. Ó, tanque vazio. Não dá para iluminar o tanque de uma forma perfeita, mas dá para provar que ele está vazio, não tem nada dentro dele. E aqui também. Ainda não tem nada, né? Não existe nada, mas já está com pressão. Ó, até o final da peneira, vê que não tem nada ainda. Nem de um lado, nem de outro. Estou metendo a mão aqui, as 2 mãos. Ó, só tem barulho da peneira lá no fundo, ó. Tem nada. Dona Edelárzio explica que o algodão funciona como uma espécie de escudo. Quando eu trabalhava, eu não usava algodão. Eu mentalizava e caía direto sobre as pessoas, né? Mas machucava, sujava, às vezes caco de vidro, cortava, né? Ossos, machucava. E as pessoas saíam sujos e com medo, né? Quando começava a cair, já todo mundo queria correr, né? A água para purificar. E o álcool é um desinfetante, né? Que parece... O contato com a senhora com aqueles objetos pode causar problema de saúde. É, porque tem terra de cemitério, restos, né? De cemitério, vermes, às vezes parece vermes que pulam. Então o álcool já mata um pouco, né? Depois de tudo pronto, a expectativa. Segundo Dona Edelárzio, os resíduos que se materializam foram usados em trabalhos de magia para prejudicar alguém ou são simplesmente o resultado de pensamentos negativos das próprias pessoas. Aí é trabalho de cemitério amarrando a vida da pessoa. Você queira perguntar, esse é o momento. Da nó é uma influência negativa. Essa aqui é segurando todos os seus objetivos. É muito triste. Desejo do fim. Trabalho para a morte. Não
Verde é para tirar o ânimo. Os objetos recolhidos são embrulhados em folhas de jornais e entregues a cada pessoa. O que a senhora recomenda para as pessoas fazerem com as coisas que são materializadas? Eu mandei então que queimassem, porque desse o fogo, né? O fogo destrói também. Ela quis Traições constadas, pessoas mexendo com seu nome para te atrapalhar. E a roupa Peça de roupa aqui que eu não sei se é de mulher, de pedaço de lençol, de pedaço de roupa. Tá enrolando a vida dele. Todos que passam pelo centro de Dona Ederrazil garantem que ficaram curados de vários males. Eu cheguei aqui em meados de 89, muito mal, mas muito mal. Estava quase mesmo entregando o peso do corpo, o mal-estar que tinha, que médico não resolvia de jeito nenhum, ninguém resolvia o mal-estar, porque eu não tinha doença. E hoje está bom. A primeira vez que eu vim, saiu um osso de bacia, de bacia humana, sabe, esses ossos em cima do fêmur. E um dia antes, eu tinha levado um pombo na piscina e raspei e quase quebrei a bacia. E no dia que eu vim aqui, saiu um osso quebrado de bacia. Meu marido estava clinicamente morto. Hoje eu não acredito que você vê isso. É impressionante. Devido ao alcoolismo, né? Que eu era viciado no alcoolismo, né? E agora? Agora eu não bebo mais. Depois que eu vim aqui, não bebo mais. E é uma coisa enorme bem professor. Então a gente vem até aqui, porque realmente quando você está ali, você se sente mais leve, você sabe que muita coisa negativa você deixa passar. Você se considera uma pessoa feliz agora? Se considero feliz, né? Porque eu livre de tudo o mal que estava em mim, né? Qual o poder de Dona Ederrazil? Até que ponto podemos acreditar neste fenômeno? Para tentar obter a resposta, uma comissão formada por médicos, religiosos, psicólogos e autoridades da região fez uma detalhada investigação do caso. Essa perícia, nós levamos tudo, ela queria água, algodão, álcool e só. E foi tirado lá o algodão que nós levamos, o álcool que nós levamos, entregamos lá, tiramos o algodão lá na bacia, abriu-se o álcool, os litros de álcool, ela molhou aquilo, depois molhou a água e fez o fenômeno. Tudo veio de fora. E o que essa comissão decidiu? A comissão só diz o seguinte, que é um fenômeno paranormal de materialização e transformação de objetos, inclusive osso, muito osso, animais, gatinho morto, sapo. Cientificamente, há uma resposta a isso, porque ela é uma paranormal. O senhor acha que é autêntico o fenômeno que acontece com ela? Creio que sim. Religiosamente eu tenho, talvez assim, eu questiono, mas como resposta científica, sim. Afinal, tudo isso que ocorre na pequena cidade de Paris é mesmo um fenômeno paranormal? Ou seria apenas um truque muito bem feito? Independente da resposta, milhares de pessoas invadem semanalmente a cidade, procurando se livrar de doenças e perturbações. Dona Ederrazil segue realizando as materializações, movidas, segundo ela, por um espírito missionário. A minha missão aqui é muito bonita, porque a minha cruz não é de madeira, não. É de ferro e aço. É difícil a pessoa que fala, não, eu creio e sei que é verdade, né? A maior parte fala que é magia, é truque, essas coisas. Então eu venho assim, sofrendo muita calúnia na minha vida, né? Então
traição, a calúnia, a falsidade está sempre no meu caminho. Só que eu nunca perdi a fé de Deus e sempre eu acho assim, eu estou purificando a minha alma, porque meu corpo é uma passagem. Eu volto já. Eu acho essas cenas que nós todos assistimos, acabamos de assistir, realmente sempre um problema para que haja uma definição. Real, não real, a partir do que tipo de racionalização se pode fazer sobre isso, claro que é muito complexo. Essa senhora, por exemplo, que executava o fenômeno, era com tamanha naturalidade que até nos espanta. E o que me chamou mais a atenção foi esta coincidência com alguns aspectos da ciência moderna, como, por exemplo, ir buscar um osso da bacia de um indivíduo que tinha sofrido um acidente com a bacia o dia anterior e ali ele estava presente. Como se fosse resgatar realmente algo do plano material para um outro plano, ou através de um outro plano. Isso me faz lembrar muito esse avanço da ciência em relação à antimatéria. Hoje a ciência consegue comprovar a existência da antimatéria e já há uma manipulação de antimatéria. Será que essa senhora, de uma outra maneira, consegue realizar isso que a ciência levou tantos anos para executar? Mas melhor do que eu, quem lá esteve presente pode ter sentido, porque eu acho que esses fenômenos é muito mais sentir se há alguma coisa realmente que fuja dessa nossa normalidade, se há realmente um mistério envolvendo o acontecimento ou não, é quem lá está presente. E lá estava presente, nessa matéria que nós vimos, o nosso querido o Raul Silvestre, um jornalista dos mais conceituados, e vamos ver se nós conseguimos tirar dele esta coisa dessa sensação da veracidade, em primeiro lugar, do acontecimento, que não deve ser regido pelo que você viu exatamente, mas mais pelo que você percebia no aspecto sensorial, digamos assim. Vassili, uma coisa que mesmo sentimento que eu tive no fenômeno da Dona Derazil, de materialização, eu senti com a psicografia do Chico Xavier. Lá em Pedro Leopoldo, em Uberaba. Em Pedro Leopoldo através de leitura, mas vivendo em Uberaba. Mas partindo desse aspecto de sensação, você está falando? De sensação. De você constatar que é algo que não tem uma explicação material, científica, cartesiana, enfim, seja, explicação que seja, mas que acontece. Mas você sentia algum aspecto mais místico? É isso que eu queria saber. Se você sentia a presença de um clima mais místico, porque ela lidava com coisas mais ou menos simples e repetitivas até na chamada materialização, como ossos, velas, pedaços de coisas. Vidro. Eram coisas mais ou menos repetitivas até, né? Mas você não sentia em nenhum momento algo de especial nesse clima? Não. Por parte dela, não. Uma naturalidade como ela estivesse fazendo... Talvez seja uma necessidade da gente querer que haja um clima para isso, né? Querer complicar as coisas, né? Eu sentia nela como ela estivesse numa cozinha preparando um prato, sabe, para a sua família. Foi o que eu falei, eu fiquei espantado realmente com essa naturalidade, quer dizer, a sabedoria do simples, né? Não tentar explicar o fato. Nós é que ficamos aqui dando voltas, procurando explicação para o fenômeno. Por isso que eu não parto muito do acreditar ou não acreditar naquele acontecimento, mas sim por uma coisa de sensibilidade, se há uma percepção, que também é um vício de uma cultura. É você, de repente, tentar buscar num outro plano aquilo que está acontecendo, que pode ser simplesmente uma coisa natural, uma capacidade inata daquela pessoa de movimentar um tipo de energia que cria aquela circunstância. Exatamente. Né? Pode ser por aí também, não é? É uma coisa que você não tem uma explicação, mas que você chega lá e vê acontecer.
E essas coisas tinham uma relação direta com cura, com as pessoas que lá estavam. Também. As pessoas eram orientadas ou passavam a ter uma vida melhor, resolviam seus caminhos. Eu encontrei, assim, o caso mais impressionante foi de um rapaz que estava acompanhado da tia e do tio, funcionário da Sabesp, um rapaz ainda, e ele tinha dependência de álcool. Ele consumia 2 a 3 garrafas de álcool e estava se sentindo destruído. Foi lá, quando saiu de lá, absolutamente perdeu a vontade. Ele disse que às vezes, remotamente, sente vontade de álcool, mas largou a bebida, sabe, completamente. Como as pessoas iam lá e saíam de lá, sem uma terapia, sem um tratamento, sem nada, simplesmente, sabe, distantes do problema. Como? E aí, como é que ficamos? Ou seja, não ficamos, desde que as coisas continuem a acontecer, não é verdade? Sempre aconteceram, isso vão continuar acontecendo. E vão continuar acontecendo, né? Olha, muito obrigado pela tua presença aqui e parabéns pela reportagem que estava de excelente nível. Obrigado. Eu volto já. Diz que vê espíritos, que fala com os espíritos, que com a ajuda deles tem o poder de trazer de longe magias que atrapalham a vida das pessoas. Cacos de vidro, flores e até larvas vivas brotam do meio do algodão. Quando começou a trabalhar, Dona Edelarzil diz que havia risco para quem assistia. Os objetos materializavam em cima das pessoas. Aí caía coisas cortantes, cortava, machucava, caía igual uma chuva. Então a gente não sabia de quem era, de quem não. Sabia que estava recebendo a limpeza espiritual. Fraude mágica ou um fenômeno ainda sem explicação? Com 9 anos, né, comecei então a materializar. Mas antes de tudo isso, os objetos da minha casa começaram a sair voando, voava tudo, os pratos, vassoura saía, né? Eu via, né, os espíritos, mas os outros só viam os objetos voando, né? Dona Edelarzil trabalha há mais de 30 anos. Chega a atender 300 pessoas num só dia. A médium diz que recebeu essa missão muito cedo. Desde 3 anos eu tenho evidência. Meu pai falava que eu era louca, eu achava que não era normal. Então, eu achava que todo mundo estava ali, não via, só eu via, então quem era louco era eu. Um sítio no interior de São Paulo. Dona Edelarzil diz que passou a trabalhar aqui para limitar o assédio do público. Seu natalino, o marido, conta que logo depois do casamento, teve que se acostumar com os mistérios que testemunhava dentro de casa. Porque às vezes o guarda-roupa às vezes abria, fechava, né? E eu fiquei muito amedrontado, inclusive até eu passei eu passei até dormir, ao contrário, no canto. Mas para não cair? Agora já que você quer... O trabalho da médium acontece dentro de um barracão. Não era hora de atendimento ao público quando a visitamos. A Dona Edelarzil trabalha em torno desse tanque de concreto aqui. Aqui dentro tem apenas uma saída de água, né, Dona Edelarzil? Que é colocada a peneira, né? Colocado o algodão. O que tem aqui dentro? Aí não tem nada, aí é o cano que sai lá fora, que pode até acompanhar. Só para sair água, né? Sair água. Agora, o pessoal deve perguntar se isso aqui é concreto mesmo, né? Sim, mas pode até entrar dentro se quiser. Então a senhora trabalha aqui com essa peneira é colocada aqui, né? Então, e isso aqui é o algodão. Examinamos o algodão antes de colocá-lo na peneira, para ver se não tinha nada escondido. E o algodão, que efeito que tem, Dona Edelarzil? O algodão é para mostrar que o branco é pureza. Desde que os guias passam pela pessoa, o algodão tem que ficar sujo. Certo. Se o algodão ficar limpo, a pessoa não teve merecimento da graça.
Em nenhum momento, nossa equipe deixou a sala. Recebei Agora, minhas enquanto ela está orando, a dona Vilazir está colocando água no algodão que a gente havia colocado sobre a peneira. Agora começa o trabalho de materialização. A médium retira pedaços do bolo de algodão. Parece não haver nada dentro. Dona Edelarzil indica um ponto que começa a esquentar. Aqui está esquentando e endurecendo, né? Está endurecendo aqui o algodão. Os primeiros objetos surgem em seguida. Isso vai brotando aqui do meio? Vai brotando. Aí eu vou colocando lá. Certo. Aí pode parar a água, né? Posso tirar a água aqui? Então a gente vê saindo o que aqui, dona? É uma vela vermelha. Uma vela vermelha. Flor. Do meio do algodão saem pregos e cacos de vidro. A senhora não se corta? Não. Não, uma vez corta. E aí? Aí cicatriza na hora. Na hora? Os objetos aparecem continuamente. Isso vem da onde, a senhora? Tem alguma ideia de cemitério? É daqui da região, é de longe? Quando a terra fica meia escura, fica preta, é porque não é daqui, né? E o caco de vidro significa o quê? Bloqueios. Bloqueios na vida da pessoa? É, bloqueios. Quando atende ao público, a médium diz que limpa caminhos ao desfazer as influências negativas na vida das pessoas. Este rapaz não quer mostrar o rosto. E o senhor sabe o que isso significa ou não? É mal feito, né? Que mulher gostava de mim e não conseguiu ficar comigo, então fizeram isso pra mim. Entre os objetos que recebeu, uma peça íntima com um nó. Atrapalhou? O que aconteceu com a vida do senhor? Mas fui na potência, né? Impotência. Exatamente. Você sofre de impotência hoje em dia? A moça também não quer mostrar o rosto, porque veio até aqui contra a vontade da família. Ela examina os objetos que Dona Edelarzil teria tirado de seu caminho na materialização. Encontra uma vela quebrada. Fica espantada. O nome da moça está escrito na vela. O que significa isso? Uma vela escrito separação? Aí é um trabalho, né, para separação, né, com o nome dela. Quer dizer que foi cortada, mas já com desejo de ódio, né, de vingança. É a sua primeira vez aqui? É. E isso veio junto com os objetos? Veio junto com outras coisas dentro do pacotinho. E o seu nome estava escrito aqui? É, o meu nome está escrito aí. Separação, Separação. Né? Você acha que tem a ver com a sua vida? Tem. Como explicar o que aconteceu aqui? Se não for truque, a ciência tem uma hipótese. Isso é chamado na física de efeito de tunelamento. Do ponto de vista laboratorial, científico, é possível você reproduzir esse efeito de tunelamento. Quer dizer, um objeto sair de um local, passa para outra dimensão e depois cai outra vez nessa dimensão em outro local, com partículas subatômicas. A gente fica pensando, daqui a 100 anos ou 150 anos, talvez a ciência consiga fazer essa chamada teletransportação com objetos maiores. Dona Edelarzil diz que toda a área em torno da peneira fica sujeita às energias negativas. Não é só no algodão que coisas estranhas aparecem. Durante a reportagem, sentiu uma forte dor na altura do umbigo. O que tem aqui, dona? Tem alguma coisa aqui no meu umbigo. Isso é coisas que estão ocultas no corpo. Ah, é? É. Porque você bebeu coisa temperada. Ah, é? É um pozinho, pozinho de sapo. Não notei nada de estranho nos gestos da médium, mas o desconforto continuou. A senhora pode passar de novo ou não? Peraí, eu tirei agora. Isso aqui, ó. Bicho? O que é isso? Um bicho? É, esse aqui estava dentro do meu umbigo, que eu tirei lá de dentro. Como que a senhora explica isso? Aí é quando a pessoa está captando as influências negativas, né? Sei. Aí se transforma em um bicho, qualquer uma coisa, às vezes até um alfinete.
Pode ter sido um truque, um golpe de mágica, ilusionismo. Se foi, nós não conseguimos perceber. Mas será que todos os mistérios de Dona Edelarziu resistem à análise de um cientista experiente? Pai nosso, que estais nos céus. Antes de começar o trabalho, a médium faz orações, segundo ela, para afastar os maus espíritos. Nas mãos, uma planta conhecida como espada de São Jorge. Dona Edelarziu diz que está amarrando os espíritos conhecidos como obsessores. Começamos a ouvir vozes estranhas. Vozes dos espíritos? Ou seria apenas uma simulação? Foi quase uma hora de batalha. A médium diz que só pode começar o seu trabalho se dominar todos os maus espíritos. Vamos? Não, você não vai ter força para continuar em nome de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala pra mim. Nós mostramos a gravação do que seriam vozes e gemidos de espíritos ao doutor Sérgio Felipe, professor da Universidade de São Paulo. Há 20 anos ele estuda a mediunidade. Essas vozes, assim, para mim me pareceram sons guturais, que são sons que saem da garganta e que pareceram ser produzidos pela própria pessoa, tá? Mas se alguém suspeitar que poderiam ser sons materializados também, ou que não partiria da própria pessoa, uma vez que não havia ninguém no local e nem nada que pudesse produzir aquele som, talvez valesse a pena analisar a fita do ponto de vista eletrotécnico, né, de acústica. Nesta fita estão os misteriosos sons gravados durante o trabalho de Dona Edelarziu. Nós trouxemos o material para uma análise aqui no Laboratório de Fonética Forense da Universidade de Campinas. É o mesmo laboratório que há 10 anos participa de algumas das investigações criminais mais importantes do Brasil. Há 10 anos o doutor Ricardo Molina trabalha em investigações criminais. Na fita, ele identificou 12 trechos do que seriam vozes de espíritos em diálogos com a médium. O som foi amplificado em até 30 vezes. É um som que é produzido só nas cordas vocais, sem o aparelho articulador estar funcionando, né? Que é uma coisa desse tipo. O primeiro exame concluiu que nunca houve superposição entre a voz da médium e a que seria de um espírito. O especialista também comparou a frequência das vozes que encontrou na gravação. A frequência do primeiro harmônico, sempre que aparece essa intervenção do suposto espírito, tem a mesma frequência da voz da médium logo depois, né? Isso ocorre diversas vezes ao longo dessa gravação. Conclusão da perícia: todas as vozes que aparecem nas gravações são de Dona Edelarziu. E se esses espíritos estivessem, nesse caso, usando a voz da médium para se comunicar? Bem, aí é uma questão que está fora da minha competência. O que nós podemos constatar é que os sons são produzidos pelo aparelho fonatório da médium. Agora, se há alguma incorporação espiritual, já não é mais um problema fonético, é um problema de outra natureza e que eu não tenho nem competência para julgar. O neurologista Nubor Fakuri era professor da Universidade de Campinas quando começou a estudar o estranho poder que Dona Edelarziu diz ter. Ele nos mostrou os momentos mais impressionantes de sua pesquisa. O Dr. Fakuri não viu sinais de fraude quando visitou Dona Edelarziu. No momento que eu estou testemunhando, não. Eu estou insistindo nessa frase. No momento que eu estou vendo ali, tão de perto, presenciando as pessoas que estão envolvidas de um processo na hora que está ocorrendo, para mim, me parece que é impossível.